Eclesiastes. O livro do pregador. Eclesiastes, capítulo 5. Graças a Deus, já tivemos tanta doutrina boa nessa noite, tanto ensinamento. Nosso evangelista nos trouxe uma palavra imperativa da parte do Senhor, que faz com que cada um medite, não é? E a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Cada um examinando-se a si mesmo pode inclusive ceiar em paz. E se ele examinar e ceiar sem condições, é com ele e Deus, não é? Mas nós vamos para um polo diferente. Nós vamos para o Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 4. A partir do versículo 4, poucos versículos, acho que hoje só tem 7, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão de sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Mas tu, diga a todos nós, mas tu teme a Deus. Diga assim: mas eu temo a Deus. Podeis aceitar a glória do Senhor. Aleluia. Aqui termina ele dizendo: mas tu teme a Deus. Quem teme a Deus procura honrar a Deus. Quem honra a Deus cumpre aquilo que disse para Deus. E olha que normalmente o que você promete a Deus em voto, você faz num momento muito sublime. Você faz em um momento de oração. É no momento de oração que você vota. Diga: é no momento de oração que eu voto a Deus. Porque voto, muita gente só confunde quando fala em voto, pensa que é eleição dos políticos. Só se vota naquele dia 3 de outubro, da data das eleições. Não. Esse voto é tão efêmero, é tão fraco em relação ao voto que se faz ao Senhor. Porque o voto que se faz ao Senhor, ele caracteriza-se como uma promessa. Mas nós não falamos a palavra promessa, nós falamos a palavra voto. Mas não deixa de ser um compromisso, não deixa de ser um comprometimento. Aquele que vota ao Senhor está se comprometendo com Ele, que vai honrar aquilo que está falando. Fala-se, logo o Senhor escuta. Porque quando se vota, o voto não é para ser uma barganha com Deus. Tu me dá e eu dou. O voto a Deus não é para ser uma barganha com Deus. Tu me dá e aí eu te dou alguma coisa de mim para ti. Mas eu só te dou se tu me deres. Primeiro, o voto ao Senhor tem que ser com humilhação. Tem que
ser com humildade. Glória a Deus, aleluia. Tem que se humilhar para poder votar. Só pode votar aquele que está em condições de votar, porque o voto ao Senhor é feito pela, completem, é muito fácil, palavra simples, mas eu quero vir mais forte, vota-se pela fé. Você está votando por fé. Senhor, eu te darei, Senhor, um culto em ação de graças. Senhor, assim que eu receber esta vitória, eu estarei disposto a dar, Senhor, este culto em ação de graças, pela salvação de alguém querido, de alguém que você ama e que você deseja tanto ver, e que você vota, portanto, ao Senhor algo, não é? Você deseja isto, um aspecto espiritual, vivendo o crescimento da fé, mas se é algo para a sua prosperidade, uma vitória que você almeja ali da parte de Deus, você está esperando um benefício, uma aposentadoria, e está apresentando ao Senhor: Senhor, quando eu receber, Senhor, quando eu receber, eu estarei disposto, Senhor, a te honrar desta maneira, Pai. Me dá, Senhor, conforme a tua vontade, com humilhação, porque tem gente: se tu me der, Senhor, se tu me der, só se tu me der. Olha só que agressão, está agredindo os ouvidos do Senhor, e muitas vezes nem sabe, não é? Porque tem muitos que pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal, por não saber pedir. Pedir o mal não vai receber, porque o nosso Senhor, Ele está sempre pronto a nos ouvir, Ele está sempre pronto a nos responder. Agora, tem muitas vezes que Ele está respondendo e nós não estamos entendendo a resposta, porque Ele tem 3 respostas muito práticas e muito simples. Alguém se arrisca nas 3 respostas que o Senhor tem? São 3 respostas que o Senhor tem. Eu gostaria de fazer agora, nem gosto muito de fazer essa dinâmica, mas ela é tão simples, a resposta, que eu estou arriscando perguntar. Arrisca de acordo com essas 3 respostas do Senhor. Vamos arriscar? Olha aí, então, arrisca. Bom, o pastor Odé está pesquisando ali as 3 respostas do Senhor. Diga, Pai, diga. Você está dizendo uma? Muito bem. Mas aí esse silêncio está dizendo: espera. É uma resposta de Deus. Espera. E aí você fica esperando. Agora, esse espera vem agregado com isso que o evangelista falou. É um silêncio. Esse silêncio muitas vezes está dizendo: espera. A outra resposta é boa. Aliás, vem uma resposta bem ruim. Uma resposta ruim para nós. Não. Não. É simples. Não. O Senhor diz não. E quando Ele diz não tem quem possa dizer sim, porque Ele já disse não. Até quem tenta ajudar vai dar errado, porque Ele disse não. E quando Ele diz não, é não. E muitas vezes nós não estamos dispostos a aceitar o não de Deus.
O espera é bom, porque a gente está ali orando, buscando. Agora espera. Aí tem gente que perde algo que a irmã Elisângela falou. Então, aí perde a paciência. Está esperando, está esperando, está esperando. Mas chega um momento que diz: cansei. Aí se desespera. Aí perde a paciência. Aí aquilo que era espera vira não. Porque não esperou com paciência. Então espera com paciência. Aí fez às vezes o voto. O voto já está feito. O Senhor já atendeu a oração. Mas é preciso esperar. Porque vai ser no tempo dele. E o tempo dele não é o meu nem o teu, é o dele. Aí quando chega o tempo dele, vem a vitória. Muito bem. Agora tem uma que ela chega rápido. Rápido. É quando assim que você ora, ou assim que alguém ora com você, ou assim que alguém ora por você, o Senhor diz sim. Oh, maravilha, essa é a boa. Esta é a boa. E quando ele diz sim, também não há quem possa impedir, porque ele disse sim para você. Aleluia. E quando ele diz sim, até quem está querendo lhe atrapalhar a você receber aquela vitória, aquela bênção, vai ficar por baixo, porque você vai passar por cima. A nossa diaconisa, quando veio cantar aqui, ela disse que quando Deus está cuidando da causa, ou o inimigo sai da frente, ou a gente passa por cima. Quando Deus está cuidando da causa, ou o inimigo abre da parada, ou a igreja passa por cima e machuca ele todo. Aleluia! E nós estamos sempre na eminência de esperar com paciência no Senhor e ser dependente dele. Diga bem forte, porque há poder na palavra. Eu sou dependente de Deus. Aleluia, aleluia. Quando você disse isto, pode ter certeza que é uma palavra simples, mas afeta o inimigo, porque você não está dependendo do inimigo, você não está dependendo de alguém que te prometeu aqui na terra. Eu e você somos dependentes de Deus. Mas é melhor não votar de quê? De que votar e não pagar. Mas vamos falar essa palavra com essa conjuntura, da conjuntura bíblica mesmo. Mas é melhor não votar de que votar e não pagar. Diga, é melhor não votar de que votar e não pagar. Porque, agora escute bem, porque quando se vota, não é como exatamente eu falei, o voto do sistema, não é o voto político. Esse voto ao Senhor é um voto pronunciado, é um voto falado, é um voto que você se pronunciou para Ele, que você conversou com Ele e você prometeu a Ele. Você disse com a sua voz, com a sua boca, com a sua palavra, você professou e disse: Senhor, me dá esta bênção, que quando chegar, eu também, Senhor, te darei. Olha só, tem uma pessoa que a história dela é muito conhecida, eu nem vou lá na Bíblia para falar sobre ela, porque todo mundo, de crianças, jovens e adultos, sabe a história de Ana. Ana, olha, eu chamo Ana, corre bem. Ana,
fez voto. Ela não disse ao sacerdote qual era o voto, mas ela fez o voto ao Senhor. Tanto é que o sacerdote chegou próximo para procurar entender o que ela dizia. Mas tem hora que o que você fala é tão estreito que é só você e Deus. A comunicação é só você e Ele. A conversa é com Ele. O sacerdote não vai saber, o vizinho não vai saber, o amigo não vai saber, o colega não vai saber. Só quem vai saber é Ele. Quando você votar ao Senhor, de preferência não saia dizendo a ninguém que votou. A ninguém, não é, pastor José? Não é assim? Não saia dizendo, olha, eu votei ao Senhor que eu vou fazer o culto de ação e graça na minha casa. Eu votei ao Senhor que ia fazer o culto. Só quando chegar a data é que você informa. É surpresa. É surpresa. O que você vai contar para o povo, o que você vai dizer para o povo, é exatamente o agradecimento daquilo que você falou em secreto. Aleluia. O que você falou em mistério com Deus, o que você falou dentro do seu quarto com Deus, o que você pediu. Você pode pedir oração em relação ao voto, ao assunto? Pode. Ora por mim, que eu estou com uma causa nas mãos do Senhor. Esse é o modelo. Não vai contando logo tudo. Ora por mim, que a situação não está fácil. Apresenta, me sacode nos pés de Jesus. Me lança nos pés de Jesus. Quando for a hora comigo, eu estou precisando. E você ali gemendo na porta, pedindo, buscando, solicitando de Deus que Ele faça algo ao seu favor, e lá dentro de você dizendo a Deus: vai, Senhor, me concede, que quando eu receber eu vou agradecer. E esta gratidão, esse voto que você vai honrar, já é agradecendo a Deus. Não é apenas o voto quando você promete um culto em ação de graças. Alguém pode prometer algo que pode ser um apoio à obra. Prometeu, não é? Assim não se pode fazer como fez. Também um casal que vocês procurem que vão achar. É muito fácil o nome deles. É capaz de alguém se lembrar. É um casal que prometeu e cumpriu mal. Ananias e Safira prometeram vender o bem, vender a fazenda, vender a propriedade e dar uma determinada parte ao Senhor. E quando chegou aquela quantia em suas mãos, fizeram um trato, uma combinação entre eles. Agora não, chegou, não vai dar. Aí houve o cometimento do pecado, consolidou-se o pecado e se transformou em pecado de morte. Olha só, algo tão simples, aparentemente, não é? Aparentemente é tão simples, mas olha, transformou-se em pecado de morte. Morreram os dois. Por quê? Votaram, prometeram e não cumpriram, não é? Em Isaías 60 eu gosto muito desse verso que diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Agora eu pergunto: aquele que faz um acerto com alguém e não cumpre, está brilhando como a luz? Não está, porque prometeu e não cumpriu e não honrou. Então ele pode resplandecer. Qual é o resplendor?
preciso que se promete, a palavra de Deus é bem clara e eficaz, quando diz eficazmente: seja a tua palavra o quê? Sim, não. E o que passar disso? Procede do maligno. Olha como todo mundo sabe. É simples, irmãos. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto procede do maligno. É por isso que nós precisamos estar sempre ligados com Deus. É preciso que nós precisamos estar sempre em oração, porque a oração nos fortalece de uma maneira tal que nos faz honrar. Pode acreditar, porque Senhor me ajuda, eu quero cumprir. E Deus sabe quando você quer cumprir, Deus sabe quando você quer, e Deus sabe quando você não pode. E Deus conhece, porque Ele nos conhece todo momento, todo tempo. Tem alguém que diz: Ele é bom todo o tempo todo Ele é bom, todo o tempo Ele está conosco, assim como falou a nossa auxiliar irmã Iracema, que se expressou aqui, dizendo que o horário do culto não é somente aqui. A nossa vida deve ser constantemente um culto ao Senhor. Pela manhã, pela tarde, pela noite, nos lembrarmos que temos um compromisso com Deus. E alguém diz assim: eu vou, e não vai. Essa pessoa honrou a palavra? Aí ele diz: eu vou, pode contar comigo. Aí a pessoa está contando com a chegada daquela pessoa, e aquela pessoa não chega, não é? Chegar atrasado já não é muito bom, não é, pastor José? O José não gosta de chegar atrasado, mas ele chega a pulso, por causa do trabalho. A gente sabe que o trabalho prende, não deixa, não tem condições, e Deus sabe, e a igreja também, não é? Mas aquele que não tem o dito compromisso, da mesma envergadura, do mesmo modelo, é preciso que tenha um compromisso com Deus, porque tem um compromisso com a casa de Deus, porque tem gente que não leva em conta que a igreja, o templo, o Senhor se agrada de quem vem ao templo. Ele se agrada sim ou não? Sim. Ele se agrada de quem vem à sua casa, de quem zela a sua casa, de quem cuida da sua casa, de quem ora na sua casa, de quem prega na sua casa. Aleluia! Porque aqui é a casa preparada para tal finalidade, é o tabernáculo. E a gente promete, quando a gente recebe um compromisso de trabalhar numa obra, de fazer parte daquela obra, nós temos compromisso com aquela obra, porque é a obra de Deus. Não deixa de ser um voto que você está fazendo. Olha, existe um voto bem interessante chamado casamento, não é? Aí tem até gente que faz renovação de votos, não é, pastor? É renovação de votos, né? Quando completa 25, 50, parece que é mais 50, faz mais de 50 anos, não é? Ou faz de 25 também, não é? Faz? Ah, tá, é porque eu acho que só vou fazer 50 mesmo, espero chegar. Você quer fazer dos 75, né? Como é? 50, mas vamos dizer, é uma renovação. Olha, escuta, renovação de votos. Está renovando o que já foi feito lá atrás. Só se renova o que já foi feito. Já foi feito o primeiro voto. E qual é o primeiro voto? É de viver. É de viver juntos. Até que o quê? Olha isso. É sério. É
sério. Esse é o voto. Agora, esse voto pode ser quebrado? Pode. Acontece de ser quebrado. E quando esse voto é quebrado, se a pessoa entrou em comunhão com Deus, entrou no caminho certo, o próprio Deus, Ele está ali para dar a vitória, o perdão e ajustar tudo de novo. Porque aquele que confessou. Então confessou. Quando houve o confessar, veio o perdão do Senhor. E quando veio o perdão do Senhor, tudo se renova. Diga, tudo se renova. Com o perdão do Senhor, tudo se renova. E o renovo de Deus traz vida nova. Traz vida nova ao casamento. Traz vida nova para aquele que porventura quebrou o voto que fez ao Senhor de seguir nos seus caminhos. Tem pessoas que quebram o voto de seguir nos caminhos do Senhor. Porque quando aceitamos Jesus, fazemos um voto de segui-lo. É um voto que fazemos, sim ou não? Fazemos um voto de seguir. E se quebrar esse voto, Ele está ali pronto para perdoar. Porque se confessar, Ele, portanto, chega com o perdão. Por isto que há perdão e nós devemos deliberar também perdão. A igreja tem que estar sempre pronta a perdoar. Porque Jesus, Ele foi o primeiro a nos perdoar e nos ensinar a perdoar. Mas tem pessoas que não entendem ou não sabem o que é perdoar. Quando você fez o voto de seguir a Jesus, você fez o voto também de perdoar ao seu irmão. Aleluia. Está inclusive na oração do Pai Nosso, não é? Quem é que sabe a oração? Vamos orar aí, Pai Nosso, todo mundo junto. Vamos. Pai, aprender as coisas de Deus, não é? Eu tenho certeza que eu acredito que sim, em alguma escola, porque às vezes esta oração se transforma em oração universal. Então, quando vão orar, que tem católicos, evangélicos, espíritas, que se estiverem todos juntos, qual é a oração escolhida? É essa aí, o Pai Nosso. E quando for escolhida esta oração, Nicolas não decepciona. Ele, no lugar que ele estiver presente, ele vai orar até o final, até o amém mesmo, né? Que maravilha! E isso é bom, porque vejam como é importante, não é? Então, esse Pai Nosso, que na oração que Ele nos ensinou a perdoar, não é? A palavra perdão, ela tem sido bastante chamada a atenção, chamada para que algumas pessoas abracem a causa do perdão, porque tem muitas pessoas que falam do perdão da boca para fora, mas não perdoam internamente, sabe, pastor Evangelista? Entendeu, evangelista? Não perdoa lá dentro. E a pessoa que não perdoa lá dentro, ela se torna uma pessoa doente, uma pessoa sem paz, uma pessoa sem amor, porque o perdão, na hora
aumenta o amor. O amor pelo irmão, o amor do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, não é? O irmãozinho de casa pelo irmãozinho de casa. Se às vezes está todo mundo dentro de casa, todo mundo bicudo, não há um bom entendimento, principalmente às vezes família adulta. Alguém conhece assim, não diga aqui, eu estou só falando força de expressão, alguém que tem irmão e que entre eles não se entendem, não é? Diz quem é? Tem, é porque tem. A gente sabe que sim, não é? Porque na realidade tem famílias desunidas que não liberam o perdão. Uma família dessa já precisa fazer um voto ao Senhor. Senhor, eu te dou um culto de gratidão se minha família voltar a se unir, se a minha família voltar a viver em paz. Exatamente. Senhor, eu voto a Ti, Senhor, que nós vamos viver em paz e não vamos mais nos perder. Eu voto a Ti, porque existem muitas possibilidades. O Senhor nos dá nessa questão do voto. É uma oração que se faz. Temos muito motivo para votar, muito motivo para votar. Portanto, a igreja vai completar. É melhor não votar do que votar e não pagar. É melhor não votar do que votar e não pagar. Exatamente. É melhor não votar do que votar e não pagar. Essa palavra votar se compromete com a palavra compromisso. É melhor não se comprometer com algo. É melhor não dar sua palavra. É melhor não dizer que vai fazer, não prometer a alguém, porque aí vincula-se a promessa. Infelizmente, tem pessoas lá fora no mundão que votam não a Deus, votam a qualquer um, prometem a qualquer um. E quando promete, tem pessoas que fazem uma promessa. Por exemplo, eu já ouvi falar e já vi algumas situações parecidas de pessoas que prometem subir, por exemplo, o Morro da Conceição de joelhos. É preciso, antes de subir, antes de prometer ir lá, olhar como é o processo, porque já soube de muitas pessoas que começaram a subir e no meio o joelho não aguentou mais, porque a gente fica de joelho 20 minutos, 30 minutos, aqui o joelho já começa a apertar. Agora eu lhe pergunto, vá você prometer subir uma escadaria de joelho, acaba o quê? Provocando um problema grave. Por isso que não pode se fazer sacrifício ou voto de quê? É ser tolo. E o Senhor não quer sacrifício de tolo, Ele nem recebe, Ele rejeita, Ele não aceita. É por isso que nós, a igreja do Senhor, precisamos ter sabedoria em tudo que vamos fazer, porque se é para Deus, precisamos fazer o melhor e da melhor maneira. E quando prometer, prometer para fazer, prometer para cumprir, prometer e ir adiante, porque o Senhor vai se agradar do teu sacrifício, Ele vai receber o teu louvor, Ele vai receber o teu voto. Aleluia! Porque você prometeu e Ele deu, você prometeu e Ele cumpriu. Amém. Só que antes de tudo, Ele cumpriu para nós, mandando o que? Ele prometeu o seu filho, prometeu e deu. E foi prometido a vida do filho, prometeu e deu. E ele levou o seu filho e prometeu que ele vai voltar. E quando ele voltar, que esta igreja esteja pronta para ultrapassar a gravidade e vencer a gravidade mais forte que um foguete e entrar
E o pastor